Amém. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que for morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Eu sei a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Conheço também a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga, templo, cavalo, morada de Satanás. Não, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Agora eu chamo toda a tua atenção para o que será ali. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não aquele que tem vontade. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Agora olha aqui para mim, por favor. Esmirna, atualmente Izmir, na Turquia, era uma cidade portuária muito famosa pelo seu comércio marítimo. Mas não somente por isso. Esmirna também era famosa porque ela era conhecida como uma grande produtora de um excelente e precioso perfume extraído da prensa da mirra. E em contraste, em contradição, destonando daquela cidade próspera, bem-sucedida, uma cidade bem relacionada, uma cidade em que existia até mesmo uma certa opulência. Contrastando com tudo isso, existia em Esmirna uma pequena comunidade de crentes, de cristãos, que aos olhos dos padrões que nós temos hoje no ambiente religioso, na concepção religiosa, essa pequena comunidade de crentes, essa pequena comunidade de cristãos, comparada aos padrões atuais de sucesso, com as metodologias de crescimento de igreja, com as estratégias de marketing, com os púlpitos frequentemente recheados de sermões e palestras e pregações, com PNL, com programação neurolinguística, com uma mensagem coach, com uma mensagem e com uma palestra motivacional, uma palestra que muitas vezes mexe com o ego, mas que não trata o caráter. Essa igreja, comparada com os padrões atuais, ela seria considerada uma igreja totalmente fracassada. Mas não aos olhos de Cristo. Porque quando eu continuo a leitura da palavra de Deus, eu vejo algumas qualidades nessa igreja. No entanto, essa igreja que aos olhos dos padrões da nossa sociedade e do ambiente religioso predominante no nosso meio, no entanto, essa igreja, ela foi elogiada por Cristo pela sua fidelidade e pela sua perseverança em meio a um ambiente totalmente hostil, fazendo dela uma igreja vencedora e um modelo a ser imitado. Agora a pergunta inevitável é: quais as marcas de uma igreja vencedora? O que define uma igreja que chama a atenção de Jesus e que recebe o elogio de Jesus? Essa é a nossa questão nessa noite.
Porque nós somos chamados para viver como Esmirna. Quais são as credenciais dessa igreja? O que define, quais são as marcas, o que aquela igreja tinha de tão especial que chamou a atenção de Jesus e recebeu um elogio. Somente Filadélfia também foi elogiada das 7 igrejas do Apocalipse. É isso que eu vou tentar te responder a partir de agora, dividindo um pensamento com você, algumas considerações que eu fiz a respeito desse texto, clamando e pedindo a graça, a misericórdia, a revelação, a bondade do Espírito Santo para mim e para a sua vida. O que define uma igreja vencedora? Em primeiro lugar, uma igreja vencedora é aquela que, embora pobre materialmente, ela transborda de tesouros eternos. Repito. Uma igreja vencedora é aquela que, embora pobre materialmente, ela transborda de tesouros eternos. Verso 9 diz assim a palavra de Deus: conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Os crentes em Esmirna, eles se recusavam a prestar culto ao imperador. E por essa causa, por essa razão, eles eram acusados de traição. E eles tinham, muitas vezes, que viver na pobreza, porque o Império Romano, as autoridades romanas, expoliavam, tomavam posse dos bens materiais dos crentes. Imagine se fosse aqui hoje, irmão. Vamos trazer essa situação para a nossa realidade. Imagine que nós estivéssemos debaixo do jugo do Império Romano. E então nós não nos dobrássemos diante do imperador, porque o imperador era o Deus daquela época. E então nós sofreríamos uma perseguição, nós sofreríamos traição, nós perderíamos todos os nossos bens e estaríamos fadados a viver na dependência exclusivamente de Deus. Qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação diante de uma circunstância dessa? E eu digo isso porque nós estamos vivendo no Brasil, e o Brasil é terra que mana leite e mel, o Brasil é terra favorável para os cristãos. Hoje, por enquanto, nós não sofremos perseguição declarada, apenas velada. Imagine essa situação, você sem poder contar com os seus bens, tendo que viver na dependência exclusiva e total de Deus. Qual seria a sua e a minha reação? Por que eu digo isso? Porque nós temos privilégios imensos como igreja brasileira. Como igreja brasileira, nós temos o privilégio de termos um templo. Como igreja brasileira, nós temos um privilégio de nos reunirmos aos domingos. Como cidadãos brasileiros, nós temos o privilégio de termos os nossos empregos. Como cristãos e crentes e evangélicos declarados, nós temos o privilégio de não sofrermos a perseguição ainda do governo brasileiro. Numa época em que a cultura secular e até mesmo a cultura religiosa define o sucesso pelo acúmulo de bens, Jesus, então, ele vem para a igreja de Esmirna e diz assim: olha, eu conheço a tua tribulação, eu conheço as tuas dificuldades, eu conheço a tua pobreza, mas tem o seguinte: vocês são ricos, vocês não são ricos de bens materiais, mas vocês são ricos na fé, ricos da minha presença na alma de vocês. Qual seria a nossa reação diante disso? Jesus, ele vem redefinindo o conceito de riqueza, e ele já havia dito isso em Mateus capítulo de número 6, quando ele disse para os seus discípulos e para a sua plateia, quando ele prega o Sermão do Monte,
dizendo a seguinte frase: não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não têm o poder de diluir o valor intrínseco daquilo que vocês têm acumulado no céu, e nem os ladrões têm o poder de roubarem. Aonde está o nosso coração? É a pergunta que se faz. Aonde está o nosso coração? Existem muitas pessoas, até mesmo no Brasil, que passam por inúmeras dificuldades financeiras. Existem inúmeros cristãos no nosso país que sofrem com a pobreza. Mas é 1 minuto de conversa com esses crentes. Basta 1 minuto de diálogo com esses cristãos. E nós percebemos que muitos deles, a verdadeira riqueza não está no acúmulo, mas está na presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, porque são gente cheia de Deus, gente cheia da graça de Deus, gente cheia do poder de Deus, gente cheia da unção de Deus, gente cheia da glória de Deus, porque a verdadeira riqueza não está no acúmulo material, mas está na presença e na graça do Senhor na nossa vida. Aonde está o nosso coração? É a pergunta que se faz. Sabe por quê? Porque na economia do céu, a verdadeira riqueza não está no acúmulo dos bens materiais, mas está na fé depositada na glória do céu, porque nós cremos que um dia Ele voltará e tudo que nós construirmos ficará aqui. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, eu já escutei isso várias vezes: você pertence àquela igreja antiga, aquela igrejinha antiga, situada lá na Avenida Fernão Dias, Pais Leme. E eu percebo que é muitas vezes, um desdém, uma pergunta com desdém. Eu percebo que muitas vezes a pergunta que se me faz é uma pergunta não muito honesta, porque se percebe na construção da pergunta dessas pessoas uma certa desconfiança. Percebe-se na pergunta dessas pessoas que elas olham para nós como uma igreja fraca, uma igreja tímida, uma igreja pobre, uma igreja sem muitos recursos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós podemos não ter riqueza material na primeira igreja Batista Betel de Várzea Paulista, mas aqui desse púlpito sai palavra de Deus, aqui nessa igreja tem poder de Deus, aqui nessa igreja tem graça de Deus, aqui nessa igreja tem presença de Deus. Nós podemos ser uma igreja fraca no conceito secular e religioso muitas vezes, mas nós somos uma igreja rica da palavra de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, desse Deus que está aqui nesta noite para abençoar a nossa vida e renovar a nossa fé, ainda que nós estejamos ou sejamos pobres materialmente. As pessoas olham para nós muitas vezes com essa perspectiva, com esse olhar de desdém. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Só que aos meus olhos, igreja, vocês são ricos da minha presença no nome de Jesus. O que define uma igreja vencedora? O texto continua nos dizendo, no verso de número 9, na parte B. Conheço não somente a tua tribulação, conheço também a tua pobreza, você é rico. Mas eu conheço também as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga, templo, habitação, cavalo, morada de Satanás. É o que o texto está dizendo. Jesus, com seus olhos como chama de fogo, ele via tudo. E ele via que existiam alguns falsos judeus,
Segundo lugar, o que caracteriza, o que define, a marca que me diz que uma igreja é vencedora, é que a falsa acusação não altera a verdade da sua identidade. Repito, o que define uma igreja vencedora é que as falsas acusações não definem a verdade da sua identidade. Eu conheço aquelas pessoas que dizem mal de vocês. Eu conheço aquelas pessoas que levantam calúnias contra vocês. Eu conheço os falsos irmãos e os falsos judeus que desdenham da fé de vocês. Eu conheço. Os meus olhos são como chamas de fogo e eu conheço. Eu perscruto tudo. Eu analiso tudo. Eu conheço a falsidade no coração humano. Eu conheço as calúnias que têm se levantado contra a sua vida. É isso que Jesus está dizendo para aquela igreja. Eu conheço. Conheço que tem gente falando mal da sua vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. A falsa acusação, ela pode causar prejuízos imensos na alma do ser humano. Eu repito. A falsa acusação, o falso testemunho, ele pode causar prejuízos imensos na vida do ser humano. Pode causar, por exemplo, prejuízos e estragos emocionais e psicológicos. Quantas pessoas que, ao serem falsamente acusados, nutrem dentro de si um sentimento de injustiça, nutrem dentro de si um estresse, uma ansiedade, um sentimento de vingança, um ressentimento. Isso é desdobramento da falsa acusação. Isso é um desdobramento de palavras falsas que dizem sobre a nossa vida, muitas vezes. Mas também a falsa acusação, ela pode gerar prejuízos de reputação, porque mancha a credibilidade, prejudica a credibilidade da pessoa ou da instituição, e isso traz um desdobramento, porque traz dificuldades de relação e de relacionamento social, e por conseguinte traz prejuízos econômicos e materiais. Era isso que estava acontecendo com aqueles irmãos em Esmirna. Existiam alguns judeus que entregavam, que denunciavam aqueles irmãos, aquela pequena igreja, aquela pequena comunidade de crentes, às autoridades romanas. E eles acusavam os crentes, os cristãos, com uma falsa acusação. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: como lidar com a falsa acusação? Como que nós lidamos quando alguém fala o que não é verdade ao nosso respeito? Como nós reagimos quando alguém diz algo que não coincide com o nosso caráter e com aquilo que nós somos na nossa vida? Como reagir diante da falsa acusação? Eu não sei se você já passou por esse tipo de situação, mas eu já passei algumas vezes por falsa acusação. Já tive que enfrentar algumas vezes palavras ditas ao meu respeito e que, na verdade, não coincidiam com aquilo que era a minha vida na realidade. Como reagir diante da falsa acusação? Só tem uma solução, meu irmão: entregar a situação nas mãos de Deus e confiar que Deus irá fazer a justiça. Não adianta nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta nós queremos contornar a situação e tentar explicar, porque quanto mais nós explicamos, mais nós nos complicamos. Já tentou se explicar para alguém? Quanto mais a gente se explica, mais se complica. Não adianta. Diante da falsa acusação contra a sua vida, diante da falsa acusação, do testemunho falso contra a nossa vida, nós temos que somente meditar
no Salmo de número 37, que diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Habita na terra e faça o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que for necessário ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como ao meio-dia. Ou seja, entrega, meu irmão, essa justiça e injustiça nas mãos do Senhor. Entrega essa falsa acusação nas mãos do Senhor. Entrega essa situação que está fazendo mal à tua vida nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque diz o salmista que ele faz justiça e juízo a todo aquele que está sendo oprimido. Confia na justiça do Senhor em nome de Jesus. Não adianta querer colocar as suas mãos nessa cumbuca. Não adianta querer reagir de maneira raivosa. Não adianta querer reagir querendo dar o troco. Confia no Senhor. Entrega essa falsa acusação diante do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que aqueles que estão sendo humilhados serão exaltados e serão honrados pelo próprio Senhor. Se hoje você está sendo humilhado, se hoje você está recebendo falsas acusações, tenha certeza na sua alma que o Senhor vai honrar a tua vida para a glória do nome dEle. Não queira reagir. Não queira reagir em nome de Jesus. Deixa a situação nas mãos do Senhor. Aqueles irmãos não buscaram reagir. Eles não reagiram diante da falsa acusação. Eles simplesmente entregaram a circunstância, a situação nas mãos do Senhor. É o que nos resta. Confiar na justiça do Senhor, porque Ele é justo juiz. Ele é justo juiz. O que define uma igreja vencedora? Uma igreja que, apesar de pobre materialmente, transborda das glórias do céu. Uma igreja que a falsa acusação não define a sua identidade. Mas existe também mais algo que define uma igreja verdadeira. E está aí no versículo de número 10. É aquela que se recusa a curvar-se diante da coroa dos governantes, porque sabe que a coroa da vida lhe aguarda. Olha só o que diz o texto. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ah, meu amado irmão, uma igreja vencedora é totalmente destoante desse evangelho que nós temos visto em muitos ambientes no Brasil. Uma igreja verdadeiramente vencedora é totalmente destoada dos parâmetros de sucesso em muitos ambientes que se dizem religiosos e cristãos, porque o texto está dizendo: não tenham medo, não se apavorem pelo que vocês estão prestes a sofrer. Vem com esse discurso de sofrer em muitos ambientes cristãos, para ver qual vai ser a reação. Não é um discurso agradável, não é um discurso palatável, não é um discurso digerível, não é um discurso que acaricia o nosso ego, não é um discurso que nós esperávamos. Mas o Senhor diz para aquela igreja: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer, porque vocês irão sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão. Não, prisão não, Senhor, eu não quero saber de prisão. E vocês sofrerão durante 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida.
Tem crente aqui nessa noite que ainda aguarda a coroa da vida? Tem ou não tem? Amém? Ou o nosso coração está mais preso nas coisas dessa terra, na palavra motivacional, na mensagem entusiasmada, na palavra ou na pregação da prosperidade e da felicidade? Tem gente, tem crente aqui nessa noite que espera a coroa da vida. Ó, tem um lá que entendeu que o mais importante é a coroa da justiça que nos está preparada pelo Senhor. É isso que o crente deve esperar na sua vida. Oh, aleluia! Tem um crente lá que aguarda a coroa da justiça. Louvado seja o Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar agora. É por isso que eu sou pós-tribulacionista. Quem tiver interesse de entender isso, me procura depois que o culto terminar. Sabe por quê? Porque quando eu olho para esse texto, eu percebo o seguinte: a teologia escapista, a teologia triunfalista não funcionou com os crentes em Esmirna. É por isso que eu creio que a igreja, sim, ela vai sofrer. Deixa eu parar por aqui. É por isso que eu creio, ou melhor, eu não creio na teologia escapista, triunfalista. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que todos os servos de Deus não foram tirados da tribulação, mas eles foram tirados na tribulação. E foi na tribulação que o nome do Senhor foi glorificado, porque crente de verdade suporta a perseguição, suporta a tribulação, suporta a provação, suporta a perseguição, porque tem a presença do Espírito Santo de Deus dentro de si, e nada mais nesse mundo importa para esse tipo de crente. É na igreja de Esmirna. Você percebe? Você percebeu aqui? Que Jesus, ele não disse assim: eu decreto que tu vai ser livre dessa tribulação. Eu determino que você vai escapar dessa tribulação. Não, Jesus disse assim: sejam fiéis até a morte. Jesus, em nenhum momento, ele promete livramento triunfalista. Ele simplesmente pede fidelidade, perseverança. Porque quem persevera, quem insiste, quem não desiste, quem tem em mente não a coroa da terra, mas a coroa do céu, ele sabe que está guardado um grande tesouro do porvir em nome de Jesus. A teologia escapista, triunfalista, não funcionou para a igreja em Esmirna. Jesus simplesmente disse assim: a única coisa que eu quero de vocês é fidelidade até a morte. Seja fiel até a morte e eu darei para vocês a coroa da vida. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Nós temos visto nessa nação, na nossa nação, muitos que têm se curvado diante da coroa do imperador. Nós temos visto na nossa nação muitos que se dizem cristãos se dobrarem diante da coroa, do poder, das credenciais das autoridades. Às vezes eu fico pensando assim comigo: mas meu Deus, por que certos indivíduos fazem parte da bancada evangélica no Congresso? Porque quando tem uma votação no Congresso de pautas progressistas, de pautas anti-evangelho, de pautas contrárias aos princípios e valores do reino de Deus, esses mesmos indivíduos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, que se dizem de Deus, votam a favor dessas pautas contrárias ao evangelho. Eu fico me perguntando, por que razão esses indivíduos fazem parte da dita bancada evangélica no Congresso? Se eles se dobram diante da coroa do governador, se eles se dobram diante da pressão cultural, se eles se dobram diante dos conchavos políticos, porque afinal de contas o que importa não é o reino de Deus, o que importa é o meu bolso. Por que será que
esses indivíduos compõem a bancada evangélica no Congresso. Sabe por quê? Porque muitos deles têm medo da perseguição. Eu repito. Muitos têm medo da perseguição e da retaliação que vão sofrer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você. A perseguição é a matéria-prima com a qual é confeccionada a coroa da justiça. Não entusiasma, né? Não entusiasma. Tu queria uma pregação pentecostal, fala sério. Tu queria uma pregação nessa noite que diz assim, receba a sua bênção, é ou não é? Tenho certeza que tu queria nessa noite uma pregação que dissesse assim, não, vai estar tudo certo. Nem sempre, meu irmão. Nem sempre vai dar tudo certo, às vezes vai dar errado. Mas o errado aqui na terra está sendo escrito de uma forma correta e perfeita no caderno de Deus, na presença de Deus. Então, se der errado aqui na terra, tenha uma certeza, vai dar certo no céu, porque a coroa da justiça nos está reservada. Pode dar tudo errado na terra, mas está dando perfeitamente certo no céu. Porque nós não fomos chamados para viver na terra. A nossa cidadania está no céu, da onde nós esperamos e aguardamos o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nosso coração, o nosso foco, os nossos olhos não têm que estar nas glórias da terra, mas têm que estar nas glórias do céu. Aonde está o teu coração? A perseguição é o material com o qual é confeccionada a coroa da justiça. Jesus já tinha falado isso. Jesus já tinha tratado desse assunto do Sermão do Monte. Ele disse assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurados. A raiz dessa palavra bem-aventurado significa feliz, mais que feliz, próspero, bem-sucedido. Irmão, presta atenção, Jesus está redefinindo o conceito de sucesso. Jesus está redefinindo o conceito de vitória. Ele faz uma redefinição paradoxal do conceito que nós presenciamos hoje na nossa nação. Porque na nossa nação, a maioria dos púlpitos dizem assim, vem para cá que aqui tem a bênção. Vem fazer a campanha A, B ou C, porque no final da campanha você vai ser bem-sucedido e vitorioso. Eu queria ver esse tipo de campanha para a igreja de Esmirna. Eu queria ver esse tipo de pregação para a igreja em Esmirna e para a igreja na China, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos. Eu queria ver se funcionava esse tipo de pregação. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Bem-aventurados sois, vós, quando vos injuriarem, quando vos caluniarem, quando mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, 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 diz o Senhor, exultem. Tragam ao coração de vocês a alegria, sabe por quê? Porque grande é o vosso galardão do céu, é na perseguição, é na tribulação, é na dificuldade, é na provação que se forja o verdadeiro crente. Não é na bênção, não é na prosperidade, não é na calmaria. O evangelho não é uma colônia de férias, o evangelho não é uma temporada em Dubai. O evangelho é feito muitas vezes com perseguição, sim, mas é na perseguição que está sendo construída a coroa da justiça que nos está reservada, e essa coroa que ninguém tome de você, que ninguém tome de mim essa coroa, porque essa coroa da justiça é a peça mais importante pela qual nós devemos lutar em nome de Jesus. Talvez você esperasse nessa noite uma palavra mais suave. Início de dezembro.
Podia estar sendo uma palavra mais suave, uma palavra natalina, uma palavra de fim de ano. Mas eu trago aqui para você uma mensagem do final dos tempos. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor dos Exércitos. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não é passagem, não é pregação de fim de ano, mas é pregação de final dos tempos, e nós temos que ter os nossos olhos focados nisso, em nome de Jesus. Aonde está o nosso coração? Porque aonde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver nas glórias do céu, então existe uma coroa da justiça preparada para nós, em nome de Jesus. Uma igreja vencedora é uma igreja que ela é pobre materialmente, mas é rica, transborda dos tesouros do céu. Uma igreja vencedora é uma igreja que a falsa acusação, a mentira, não define a verdade da sua identidade. Uma igreja vencedora é uma igreja que não se dobra, não se curva diante das pressões culturais e diante da pressão das autoridades governamentais, mas também uma igreja vencedora é aquela que não teme a sepultura. Sabe por quê? Porque ela crê no Deus que ressuscitou, e no Deus que vivo está, e no Deus que voltará para nos buscar em nome de Jesus. Repito, uma igreja vencedora é uma igreja que não teme a sepultura, porque ela crê que o Deus que serve ressuscitou. Versículo de número 11 diz assim a palavra de Deus: o que vencer não é para aquele que deseja, não é para aquele que acha lindo essa pregação, não é para aquele que sente um arrepio no culto, não é para aquele que fica entusiasmado com uma mensagem, com uma palavra motivacional, uma palavra coach, não. Porque palavra coach, palavra motivacional, estratégia de marketing, estratégia de crescimento de igreja, não funcionou com a igreja em Esmirna e não funcionará na grande tribulação. Eu preciso te avisar. Não funcionará. Uma igreja vencedora, ela sabe que Jesus ressuscitou. Ao que vencer, aquele que perseverar, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Aquela igreja estava debaixo de intensa perseguição. Mas mesmo sangrando, eles sabiam que a guerra, que a batalha já tinha sido vencida lá na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo sangrando, mesmo sofrendo, mesmo passando por perseguições, eles não temiam a sepultura, porque eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, e eles sabiam também que assim como Ele é, nós o seremos também, ou seja, nós teremos um corpo glorificado, nós não teremos mais que passar maquiagem na cara, nós não teremos mais que pintar o cabelo, nós não teremos mais que ir na academia malhar, não, porque o nosso corpo na Nova Jerusalém será um corpo glorificado, um corpo transformado pelo poder de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai ficar. Às vezes nós olhamos para esse texto, para esse versículo, somente numa perspectiva e numa ótica escatológica. E é verdade, nós temos que fazer a leitura dele dessa forma mesmo. Porque o texto, a leitura simples do texto, nos diz isso. Mas nós precisamos olhar para esse texto também, não somente numa perspectiva futura e do porvir,
mas também de uma ótica imediata. E por que eu digo isso? Porque existem muitos irmãos que hoje sofrem. Existem muitos cristãos que hoje estão com alguma enfermidade na iminência da morte. Agora há pouco eu conversei com uma irmã aqui, e tem alguém da sua família que está na iminência da morte. Tem muita gente assim, no limiar de passar dessa para outra. Então nós temos sim que olhar para esse texto, não somente com uma visão escatológica, mas com uma visão imediata também. Agora eu te explico o que eu quero dizer. Muitos irmãos que passaram por essa igreja, e foram muitos, aos quais eu admiro. Por exemplo, cito aqui, não poderia deixar de citar irmã Zila e pastor Vitorino, os fundadores dessa obra. São pessoas que sempre me inspiraram. Passou por aqui também irmão Antônio, com seu jeitão peculiar de tocar violão, com aquele dedão dele. Só ele sabia tocar violão daquele jeito. Passou por aqui também o irmão Toninho, que dirigiu essa igreja durante um tempo e que faleceu muito novo. E todos esses testemunhos, todas essas pessoas, irmão Antônio, pai do Almir, uma bênção, marido da irmã Marina, sogro da Rose, pessoas de fé, irmão Feres, todas essas pessoas me inspiraram. Todas essas pessoas geraram em mim uma consciência de evangelho e de fé, porque elas me inspiraram. Mas tem uma pessoa em especial que ela não somente inspirou, só que eu não tive o privilégio de conhecê-la. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive essa dádiva de conhecer essa pessoa. Mas todas as vezes que eu ouço o nome dessa pessoa nesse púlpito, aquilo não somente me inspira, mas me impacta. Todas as vezes que eu ouço o testemunho dessa pessoa em particular, nesse púlpito, a memória dessa pessoa, a vida dessa pessoa, o testemunho dessa pessoa, não somente me inspira, mas me impacta pela forma como ela partiu dessa vida para outra. E eu falo, é óbvio, do pastor Sabino, do pai da Bel, do pai da pastora Dalila, do avô do André. Todas as vezes que eu ouço como o pastor Sabino reagiu diante da morte, isso me impacta. Porque diante da morte, meus irmãos, não existe ateu, graças a Deus. E somente crente de verdade, crente forjado na prova, na perseguição, na tribulação, é que diante da morte consegue consolar quem veio consolar ele. Isso me impacta demais. Isso me impacta demais. Eu gostaria de ter conhecido o pastor Sabino, não tive esse privilégio. Mas eu tenho a certeza que era um homem de Deus, um homem com uma fé impressionável, um homem com uma fé que inspira, um homem com uma fé que, ao invés de ser consolado no limiar da sua morte, ele consola, ele tem uma palavra de consolo, ele tem uma palavra de fé para quem foi consolá-lo. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Não é para qualquer um, é só para quem tem convicção dentro da sua alma, que no fechar dos olhos estará do outro lado, na glória de Deus, na presença de Deus, desfrutando das glórias do Senhor. É só para quem tem convicção na sua alma. Não é para qualquer um. Nós temos que olhar esse texto não somente de forma escatológica, mas de forma imediata também. Se você soubesse que está com uma doença terminal, qual seria a sua reação? Qual seria a minha e a sua reação diante de uma doença terminal? Para encerrar, eu falo sobre Policarpo. Policarpo era bispo dessa igreja aqui.
Policarpo, ele foi bispo da igreja em Esmirna, uma espécie de superintendente, presidente de campo daquela região. E Policarpo, então, estava sendo pressionado pelas autoridades romanas. Porque Policarpo, ele tinha uma grande influência naquela comunidade. E então, quando você derruba o líder, você derruba o resto. É assim que funciona. É assim o modus operandi do inferno. Derruba o líder e o resto vem atrás. É derrubado também. E Policarpo, então, sendo pressionado pelas autoridades romanas para que negasse a Cristo, ele disse o seguinte: eu sirvo ao Senhor Jesus há 86 anos e ele só me tem feito bem. Por que haveria eu de negá-lo justamente agora? Isso é fé de quem tem convicção. Isso é fé de quem sabe que ao fechar os olhos estará na presença de Deus, desfrutando das glórias de Deus, desfrutando da presença de Jesus. E então, como Policarpo não negava a sua fé, foi sentenciado à morte na fogueira. Policarpo, então, foi colocado na fogueira, acenderam a fogueira. Só que algo estranho diz a narrativa histórica sobre a morte de Policarpo. Enquanto as chamas se levantavam, o Policarpo não morria. As chamas não consumiam Policarpo, bispo da igreja em Esmirna, que não negou a sua fé. E aí então diz a história, os livros de história, que um algoz teve que ir lá e executar Policarpo, porque Policarpo, em meio à prova, à dificuldade, à tribulação, ao fogo, Policarpo exaltava o nome do Senhor no meio da fogueira. Isso não é para qualquer um. Isso é para crente que tem convicção. Imagine se você no meio da fogueira glorificando ao nome do Senhor. Eu tenho servido ao Senhor 86 anos e Ele só me tem feito bem. Ah, amados irmãos, aonde está o nosso coração? Aonde estão as nossas convicções? Aonde estão os nossos conceitos de igreja e de cristão vitorioso e vencedor? Cristão vencedor é aquele que mesmo diante da morte continua glorificando ao Senhor e dizendo: eu sei, Senhor, que eu no momento em que eu fechar os olhos estarei contigo para sempre. O Senhor só me tem feito bem. Ele só me tem feito bem. Ele só nos 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 tem feito bem. E essa deve ser a nossa oração de adoração nesta noite. Ele só nos tem feito bem. E por isso eu adoro, por isso eu glorifico o nome dele. Porque eu sei que se eu fechar os olhos daqui um segundo, eu estarei na presença do Senhor, desfrutando das glórias do Senhor. Maranata, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos estar com o Senhor para sempre, Senhor Jesus. Aonde está o teu conceito de vitória? Porque muitas vezes o nosso conceito de vitória é totalmente diferente do que a Bíblia nos revela. Assentados mesmos em nome de Jesus. Eu quero chamar a minha esposa aqui novamente para fazer uma oração. E eu já estou encerrando. Que os nossos conceitos de igreja vencedora, igreja vitoriosa, não seja o conceito triunfalista. Não seja o conceito escapista, porque muitas vezes não tem escape. Muitos crentes morreram, mas morreram como semente para que eu e você estivéssemos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. E isso é crente vitorioso, igreja vitoriosa em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e orar no nome do Senhor.